tradição e fé. As celebrações de Corpus Christi em Santa Catarina. A confecção de tapetes reuniu várias pessoas de todas as idades. Gripe A, até agora 21 pessoas morreram da doença em Santa Catarina. Assistência pública para animais de rua. Projeto de lei busca melhorar a situação dos animais abandonados na capital. Situação crítica. Depois das chuvas, caminhoneiros convivem com os buracos na BR-282. Prefeitura de Lages estuda projetos para evitar alagamentos que são um problema histórico na cidade. Hoje é quinta-feira, feriado nacional, 15 de junho de 2017. Seja bem-vindo a mais uma edição do Band Cidade, que já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Momento de fé e devoção na confecção dos tapetes em homenagens a Corpus Christi. Em Florianópolis, muita gente levantou cedo para participar dessa tradição que envolve aí pessoas de todas as idades. Juliana cresceu fazendo tapetes no dia de Corpus Christi. Agora ela passa essa tradição para a filha Helena, de 8 anos. Era uma tradição desde pequenininha fazer isso, então passar para os filhos da gente essa tradição de vir montar os tapetes, mostrar a importância de Corpus Christi para as crianças, para os filhos, para que eles cresçam também com essa tradição, é importante para a nossa família. Para o João Henrique, todo feriado de Corpus Christi é dia de levantar cedo e, junto com os amigos, dar vida aos desenhos elaborados em homenagem a essa celebração da Igreja Católica. O que nos motiva, na verdade, é Jesus Cristo, né? Paixão de Cristo, então a gente vem pela nossa fé, né, em Jesus Cristo. E isso acho que não tem motivo maior, né, para um jovem, para um movimento, do que o próprio Jesus Cristo, né? O dia de Corpus Christi representa um momento de fé e renovação para os cristãos. Para todos nós é um momento muito significativo de homenagem, de respeito à Eucaristia. Eucaristia é aquilo que dá alimento espiritual para a nossa missão como cristão. Gabriel, que é noviço, fez o desenho para o tapete. Neste ano, o tema é Nossa Senhora, em especial Nossa Senhora Aparecida, já que 2017 marca os 300 anos de aparição da imagem da Santa. É muito importante essa devoção, né, essa tradição, que mantém viva, né, essa fé do povo, que é uma fé que se traduz nesses tapetes, né? Que é uma fé muito bonita, muito viva, né? Um momento também de envolver as crianças e levar para as novas gerações essa tradição que dá o colorido às ruas para a passagem da procissão do Santíssimo Sacramento. Aqui nós temos o grupo dos coroinhos da Catedral, que assumiram com muito carinho a confecção de um tapete, e que inclusive foi o desenho do Luciano Martins. Porque pra mim isso daí é muito legal, uma lição, eu aprendo muito fazendo isso. Tá sendo muito legal e divertido, interessante. Bacana, isso em Florianópolis. Já em Videira, hoje de manhã, a missa de Corpus Christi foi realizada em frente à Igreja Matriz. Muitas famílias acompanharam a celebração. O feriado da quinta-feira reuniu uma multidão de fiéis que acompanharam a celebração ministrada pelo Padre Rafael, da Igreja Matriz de Videira. A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino em busca da terra prometida. É uma manifestação pública em que nós acreditamos na Sagrada Eucaristia e temos o nosso Senhor Jesus Cristo como presença viva em nós. Então é a oportunidade da igreja mostrar a todo mundo que ama a Eucaristia, que zela por essa comunhão entre seus irmãos. Já desde cedo, na verdade desde ontem, começaram a preparar isso com carinho, amor, tapetes e tudo, para que possa manifestar o seu amor pela Igreja, pela Santa Eucaristia, por Jesus Cristo. Para os católicos é o momento de celebrar o ministério da Eucaristia. O casal Verônica e Ederaldo aprenderam com os pais e agora levam para a vida. Sim, nós dedicamos hoje para vir à missa, que é um costume desde católico, desde criança, que meu pai e minha mãe ensinou para nós, e daí a gente vem agradecer a Deus e rezar. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque foi presa hoje em Chapecó a mulher que matou o companheiro após descobrir uma traição. Quem tem mais informações é a repórter Elisandra Vissoto em Chapecó.
O crime aconteceu na casa da família no bairro EFAP. A mulher de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, confessou em depoimento à polícia que matou seu companheiro de 19 anos com um tiro no peito após descobrir uma traição. A vítima e a autora dos fatos já tinham passagens pela polícia por furto qualificado, ameaça e lesão corporal. A mulher foi encaminhada para o presídio regional. Elisandra Vissoto, de Chapecó. Obrigado, Elisandra, pelas informações. Agora vamos falar de gripe A. Até 10 de junho, 21 pessoas morreram de gripe A, o H3N2, em Santa Catarina, segundo o boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV. Até agora foram 707 casos com 83 óbitos, na síndrome respiratória aguda grave. A cidade com o maior número de vítimas registrados aí pela gripe é Joinville, a maior cidade do estado, que teve 3 casos. Na sequência vem Caçador, Florianópolis, Jaraguá do Sul e Lages, com 2 casos cada cidade. Então todo cuidado é pouco na questão da gripe para não virar mais um número nessa estatística aí, Bom, moradores de Lages ainda estão secando os pertences depois da chuva que atingiu a cidade. Enquanto isso, a prefeitura estuda métodos e projetos para evitar alagamentos, que são um problema histórico na cidade. A Tauana mora ao lado do rio Cará. Na casa onde vive, entrou muita água nos dias da forte chuva. Foram momentos marcantes pela tristeza para a dona de casa. Foi um desespero, porque a gente com as crianças dentro de casa, enfrentar 2 enchentes em uma semana só, foi muito complicado para mim, para meus filhos, para o meu marido, de ver minhas coisas tudo dentro d'água e agora não recuperar nada, Foram quase 7 mil pessoas atingidas pela enchente aqui em Lages, um problema que é histórico. A dúvida da população é: existe um plano para tentar evitar as enchentes? O prefeito de Lages, Antônio Seron, diz que sim, existe um estudo sobre o rio. E já elaborando estudos para termos um projeto que nos dê o diagnóstico real do problema e as possíveis soluções. Segundo o prefeito do município, uma possibilidade já está sendo analisada para melhorar a evasão da água do rio Cará para o rio Caveiras. Então nós precisamos de um estudo mais aprofundado para vermos exatamente a questão da evasão do Caveiras para frente e uma barragem de contenção antes de Lages. A população aguarda por uma solução em Lages e você vai ver a seguir. Assistência pública para animais de rua. Projeto de lei busca melhorar a situação dos animais na capital. E ainda, nova rodoviária de Videira. Obras que iniciaram em 2015 ainda estão bem longe de terminar. É depois do intervalo, agora faltam 2 minutos para 7 horas da noite. Band Cidade está de volta. E após a chuva dos últimos dias, a situação está crítica nas rodovias catarinenses. E quem sofre prejuízos provocados aí pelos buracos. Agora mesmo foi trocar óleo no caminhão que chegou de viagem, fui ver, está com a carcaça estourada, cada buraqueira que tem. Quem vai pagar para mim? O governo? O governo do estado, o governo federal? Ninguém paga, eu que tenho que pagar. Vou gastar uns 2, 3 mil se eu tiver que trocar a carcaça por causa dos buracos. Esse foi o desabafo de um motorista que trafega diariamente pela BR-282 no oeste catarinense. Após a chuvarada dos últimos dias, a rodovia está assim, intransitável, com muitos buracos. Além dos prejuízos nos veículos, aumentam os riscos de acidentes. Tudo encarece o transporte, o custo do transporte, o nosso custo hoje de produção, que é um dos mais caros do mundo, Isso tudo vai para cima do preço dos alimentos, A precária tá feia mesmo. E esse recap não adianta nada, eu acho. Volney transporta adubos de Santa Catarina para o Mato Grosso. Na BR-282, por várias vezes, ele já presenciou acidentes causados pelas condições da rodovia. 2 carros foram desviar o buraco do mesmo lado e bateram de frente.
para desviar o mesmo buraco para dentro da pista, mas a situação é precária, principalmente para nós que passam o dia a dia, todo dia, o dia inteiro dentro de um caminhão, rodando e vendo buraco na sua frente, vendo acidente, e vendo família acabando atrapalhando sua viagem, seu passeio, para o pessoal que usa carro pequeno para trabalhar, a mesma coisa. Diariamente, 10 mil veículos trafegam aqui pela rodovia. A BR-282 é a principal via de escoamento da produção do oeste catarinense até os portos. Não precisa duplicar tudo, mas dá condições de trafegabilidade. Assim as coisas estão muito ruins, cada dia pior. E o tempo colaborou em estragar a 282 também. Então torcemos que o governo olhe para esse lado também e façam quanto antes uma melhoria na 282. Em alguns pontos mais críticos, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, está fazendo uma operação tapa-buracos. O problema é que essas operações tapa-buracos não resolvem nada, o problema logo volta, chove novamente, abre tudo de novo, serviço mal feito, mal executado, dá nisso. Enquanto não houver uma solução eficiente, enquanto não recaparem, enquanto não recuperarem a via, não adianta. Tapa-buraco é só paliativo, não resolve praticamente nada. E olha, a construção da nova rodoviária de Videira está longe de terminar. Um novo projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade, mas será preciso investir mais R$450 mil para finalizar a obra. O novo terminal rodoviário está sendo construído desde 2015 na SC 135, que liga Videira e outros municípios da região. O projeto inicial previa 1.800 metros de área construída. Depois de várias alterações, passará de 3.000 metros. Também foi aprovado pela Câmara de Vereadores a redução de 11 para 6 plataformas. É totalmente fora do propósito e nós então vimos aí uma oportunidade grande de nós otimizarmos o uso desse espaço. E hoje então nós temos a área oferecida, que é esse espaço, é uma área de praticamente quase 700 metros quadrados, oferece todas as condições que nós já sabemos quais são, de pé direito, de altura, de dimensões. Então nós com essa reformulação, nós viabilizaremos um aproveitamento do espaço que seria extremamente ocioso. Para aproveitar a área que já está construída aqui na rodoviária, o novo projeto prevê a criação de um polo tecnológico ou então a criação de um espaço voltado à área do conhecimento. Mas para tudo isso sair do papel, será preciso investir mais R$450 mil. A obra ainda não tem prazo para terminar. A atual rodoviária conta com 5 plataformas e um fluxo médio de 150 pessoas ao dia. Apenas nos horários das 6h45 às 7h10 e das 22h30 às 22h40 existem aglutinação de linhas. Olha, os bombeiros militares de Barra Velha, no norte catarinense, levaram 3 horas para resgatar um cavalo que atolou as margens do rio Itapocu. Estes e outros assuntos você vai ver agora no nosso Giro de Notícias. O cavalo ficou com as patas dianteiras presas em galhos e as traseiras atoladas na lama. Depois de 3 horas de muito trabalho, o animal foi resgatado. O proprietário não foi localizado e o bicho foi levado para uma baia próximo do local. A Polícia Rodoviária Federal prevê que o movimento nas rodovias federais em Santa Catarina aumente 20% até a meia-noite de hoje. No domingo, o fluxo deve crescer 30%, levando em conta quem já viajou na quarta-feira ou ainda vai viajar entre sexta e sábado. Só na BR-101, conforme a estimativa da Autopista Litoral Sul, o trânsito deve ficar 26% mais intenso, com circulação média de 38 mil veículos. As colônias de pescadores da Barra da Lagoa em Florianópolis e de Garopaba são as que mais capturaram tainhas nas praias de Santa Catarina este ano. As redes catarinenses retiraram do mar cerca de 580 toneladas, pouco menos do que foi capturado no mesmo período do ano passado. Em 2016, somente os pescadores artesanais pegaram 3.542 toneladas. A expectativa é que a captura aumente com a chegada do inverno aliado ao vento sul. Olha, um projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores da capital busca melhorar a situação de animais de rua. Cuidado maior com animais de rua e agora com assistência pública. Esse é o objetivo do projeto de lei complementar da vereadora Maria da Graça.
Atualmente, os cães e gatos comunitários, como são chamados os animais que não têm um dono exclusivo e são adotados informalmente por moradores de determinada região, não recebem atenção específica do Estado. Esses animais dependem exclusivamente da ajuda de pessoas como a Jéssica e a Liliane, que não podem adotar mais cachorros, mas uniram esforços e chegaram a montar um cão-domínio para 3 cães que vivem próximos ao prédio onde elas moram. Eu cuido da alimentação, faço a alimentação, compro a carninha, preparo e trago toda noite as comidinhas para eles. E assim vai, a gente ajuda, a gente ampara, a gente ajuda a pagar a castração de um, vacina de outro. Então é um misto de ajuda para quem precisa, na verdade. Porque eles não têm voz, nós somos a voz deles. Daí vem a importância do projeto. Nem todos os animais de rua têm essa sorte da preta, do Garden e da loira. Se o projeto for aprovado, cães e gatos que foram abandonados e depois acolhidos pela comunidade vão também ter uma assistência por parte do governo. Eles serão vacinados, esterilizados, enfim, acompanhados de perto pela diretoria do bem-estar animal. E esses animais, então, eles deverão ser esterilizados, vacinados, tratados, enfim, receber todo o tratamento veterinário necessário para que eles possam ficar na rua. E isso tudo será feito pelo órgão público, que é a Diretoria do Bem-Estar Animal. O projeto está em tramitação na Câmara e deve passar por mais algumas comissões até ser defendido em plenário. Maria da Graça acredita que a esterilização é um dos pontos mais importantes dentro das ações previstas, para que seja possível reverter o quadro de abandono que piorou nos últimos anos. Contra o abandono não tem o que se fazer, só trabalhar no projeto de esterilizações, que agora nessa nova administração está ganhando fôlego, e isso vai resolver, mas precisa agora de uns 2 anos, 3 anos, para que comece a reverter esse quadro de abandono. Porque se a cidade esteriliza todos os seus animais, não tem animais para abandonar. Vamos torcer para que o projeto seja aprovado, né? Bom, você vai ver a seguir, após a chuva, motoristas sofrem com os buracos na BR-282 no oeste do estado. E ainda, você já ouviu falar em fotografia na madeira? Um método diferente que vem conquistando o mundo da fotografia. Os detalhes depois do intervalo, agora 7h11. Daqui a pouco tem o Jornal da Band. E olha, você já ouviu falar em fotografia na madeira, um método diferente que está conquistando o mundo da fotografia. A repórter Camila Constantini foi conferir de perto. A fotografia sempre foi o meio de guardar as lembranças de algo bom. Com o passar do tempo, ela ganhou espaço e conquistou o universo digital. E para se manter no mercado, é preciso inovar. Você já ouviu falar em arte fina? Estas fotos ou imagens aqui, que parecem fotografias comuns, foram entalhadas na madeira. Uma técnica diferente que vem conquistando o mundo da fotografia. Aqui ao meu lado, Gabriel Crispim, que tem mais de 20 anos como fotógrafo da região. Gabriel, como é essa técnica de entalhar na madeira? Esse formato de fotografia se dá em formato preto e branco, onde é feito através de uma máquina. Ela é cortada na madeira, formamos assim a imagem que se chama fine art. É diferente de uma fotografia comum. Isso, diferente de uma fotografia comum por se tratar de uma obra de arte. Então, se a pessoa tiver um desenho bacana que ela gosta, pode ser feito com desenho também. Com o passar do tempo, a tecnologia foi chegando e fotógrafos mais antigos, como eu, com 20 anos, precisam estar sempre se reciclando, renovando, aprendendo, fazendo cursos e se mantendo no mercado. Por que a fotografia é importante? A fotografia é importante porque ela é memória, ela é herança familiar. Qualquer pessoa que não tem fotografia não tem memória. Então, ao meu ver, ela entra como memória e como um documento familiar para as futuras gerações. Os quadros ficarão expostos no Shopping Videira até domingo. Mães sabem como é difícil fazer os filhos comerem bem, né? Em Florianópolis, o primeiro bistrô para crianças ajuda nessa fase e surpreende aí pelos resultados. Quem mostra pra gente é a repórter Cibele Fávero.
Eles não param. E é em meio às brincadeiras e descobertas desta fase que as crianças adquirem os principais hábitos alimentares. Mas muitas vezes a aceitação de alguns alimentos é difícil. E é aí que entra o projeto, ensinando as crianças a comer bem e a gostar dos alimentos. Qual é esse ingrediente aqui? Tomate. E que cor é o tomate? Limão. O projeto surgiu por uma necessidade de adaptação na rotina da Janine. Nasceu de uma necessidade pessoal, né, minha com meu filho maior, de 12, onde eu precisava trabalhar e não tinha com quem deixar, e ele também estava passando uma dificuldade assim alimentar muito grande. E aí então surgiu a ideia de montar um projeto com crianças, a partir dele e dos seus amigos, onde as crianças pudessem acompanhar desde o plantio, né, que o projeto ele tem como intuito da semente ao prato, né, até a hora deles comer. Para o projeto, e as crianças passam as manhãs aqui fazendo atividades, mas é o contato com os alimentos o momento preferido dos pequenos. Agora vai ser a nossa amiga Catarina. A Catarina vai colocar um ingrediente que é uma delícia, que tem um perfume delicioso. Enquanto eles identificam os alimentos, sentem o aroma e ajudam a preparar, sem perceber estão também aprendendo outras lições como dividir, e aqui esses pequenos já entenderam o que é necessário para que a receita em grupo dê certo. Silêncio, paciência e peito. Depois da dinâmica, os alimentos que muitas vezes são rejeitados pelas crianças acabam sendo bem aceitos. Elas comem, repetem e os resultados são cada vez melhores. O ato deles comerem em grupo, né, junto com os amigos, percebendo tendo uma outra relação com o alimento, isso contribui, é como que se instantâneo, né? A gente tem resultado desde instantâneos na primeira semana da criança vindo aqui, como a longo prazo. A ideia é que todo esse aprendizado seja levado para dentro da casa de cada criança e que mude a vida dos pequenos, já que depois de aprender a comer bem na infância, o hábito facilmente é levado para toda a vida. É isso aí, pensar na qualidade de vida das crianças. E o Band Cidade desta quinta-feira fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. Amanhã tem mais notícias, 12h30, no Meio-Dia Catarina, com Cideli Fávero e Gustavo Bosley. Para você, uma boa noite, um bom feriado e até amanhã.